um futuro PMI. Ok, Eduardo, tudo bem, fica tranquilo. Bom, 19h05, né? Vamos iniciar, até em respeito a todos vocês que estão aqui, né? E que se comprometeram aqui com o horário, estão aqui conosco. Algumas pessoas colocaram aqui que até os clientes da Dale Carnegie que já estão entrando, mas enfim. Você quer se apresentar primeiro, Vitor? Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo oficialmente aqui, né, gente? Boa noite a todos presentes. Meu nome é Vitor Ferreira, eu sou consultor aqui na Dale Carnegie e venho de uma carreira na área industrial e começando aí os trabalhos na Dale desde o ano passado. E é um prazer estar aqui podendo contribuir, trazendo um pouco das nossas experiências aqui para a gente compartilhar nesse dia de hoje. Joia! Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Mamed, eu sou trainer aqui da Dale Carnegie Brasília, sou trainer desde 2018, saí de uma empresa aí que eu estava há anos, digamos assim, com 13º salário, né, CLT, e vim para o meu propósito de vida. Eu estava falando isso com o Felipe em relação a propósitos. E a gente vai falar muito sobre propósitos hoje, que é muito importante, né? Bom, trabalhamos aí com liderança, o Dale Carnegie Course, apresentações de alto impacto, né? Também trabalhei 24 anos na área de recursos humanos e tivemos sim a experiência com Agile nas empresas, né? Na multinacional. E como nós falamos, nós vamos colocar aí um novo patamar sobre Agile. Mas antes disso, para quem ainda não conhece a Dale Carnegie, eu vou passar aqui a nossa apresentação de forma rápida para que vocês conheçam, né? E possam interagir também. É muito importante também, como eu falei aqui no início, que vocês coloquem aqui no chat, no bate-papo, da onde vocês são, o que vocês fazem, porque aqui é um espaço de networking com pessoas que têm interesse no tema, que querem trocar aí figurinhas, dicas, né, experiência. Então, isso vai ser muito bacana, ok? Então, vou compartilhar aqui o vídeo. Vitor, produção, me fala se está passando aí. Ok, então fazendo o overview aí, a Dale Carnegie devolve às pessoas o comando dos resultados da carreira, da vida dela, em relação àquilo que ela precisa e tem que fazer, tá? Então, por isso que a gente sempre passa ali o take command, que assuma a sua produtividade, o seu desempenho, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, os seus valores, o seu propósito, e a gente trabalha muito com isso. Então, na semana passada até tivemos aí falando da pesquisa de inteligência artificial.
Teremos pessoas aqui que têm muito mais experiência em inteligência artificial, que na verdade tem muito da parte do digital, né? Só que a Dale Carnegie, ela tem experiência com comportamento humano. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre agilidade. Agilidade é um tema, gente, que ele, ó, está há muito tempo no mercado. Hoje a gente vai falar de um novo patamar de agilidade. É o que a gente está trazendo aí mundialmente. A Dale Carnegie tem um centro de pesquisas mundial, então vocês vão ver que essa pesquisa, com mais de 3.500 profissionais, com diversas empresas da Europa, da Ásia, das Américas, no Brasil. Então a gente vai trazer um contexto para vocês super atual. Ela foi feita ali ano passado, e contextualizou-se com tudo que a Dale Carnegie faz também de experiência junto aos seus clientes, tá? Então, já para a gente começar, a gente colocou lá uma chamada nas redes sociais e foi por isso que vocês se inscreveram, né? E aí eu queria, por favor, coloque aqui no bate-papo, aqui no chat, o que aguçou a curiosidade de vocês? Por que vocês estão aqui conosco? Né? O que na chamada ali você viu que falou, putz, eu quero saber o que vai ter, eu quero saber, como diz o Gino, né? Eu vou colocar algumas frases do Gino aqui, algumas experiências dele, e eu adoro quando ele coloca assim, que treta é essa, né? Então, eu quero saber que treta é essa que a gente vai falar hoje, tá? Então, podem ir colocando ali o que chamou a atenção, enquanto isso eu coloco aqui a nossa apresentação. Tá vendo aí, produção? Tudo certo, Dani, tudo ok. E aí, Vitor, como eu tô aqui na apresentação, provavelmente eu não... Deixa eu abrir o chat aqui. Se você quiser, eu posso ir acompanhando o chat, Dani. A gente vai conversando, quando tiver alguma... Pronto. Vai fazendo esse bate-papo aí. Ok. E aí, enquanto o pessoal vai colocando aqui no chat, eu já ouvi aí do Felipe e do Alex, né, alguns interesses que ele tem. Então, o Felipe, você quer abrir aí o teu microfone rapidinho e falar o teu interesse, o Alex também, do que a gente falou aqui no começo? Fechado, Alex. Eu vou abrir para você. Aí. Pronto. Oi. Oi, estou ouvindo. O meu interesse, na verdade, é de entender um pouco melhor, né, o sistema. Eu vivo o sistema ágil, mas eu vivo dentro de uma empresa de tecnologia, né, com visão em tecnologia. E como você falou, ela já ela expandiu para outras áreas, né, e eu gosto muito da área social e desenvolvimento humano, então eu quero ver como que eu posso fazer isso, né? E eu acho que eu estou no melhor lugar, né? Na Dale aqui, vocês sabem. Ai, que bom, ok, obrigada. Felipe, você conseguiu abrir o teu microfone? Oi, tá me ouvindo? Oi, fala lá, estamos. Eu acompanho o Gino, né? Eu peguei no LinkedIn, eu acho sensacional o conteúdo que ele produz. Eu acompanho ele no PMI, aí nas empresas que ele deixa ele produz conteúdo, né? E como eu havia falado antes, é a liderança, gestão, estratégia nesse contexto de pessoas, né? Porque eu acho que já vinha há algum tempo, independente de agilidade ou não, essa parte de você ter essa visão de empoderar a equipe, de estabelecer confiança, de dar uma autonomia. Criar essa cultura, né? Criar essa cultura. Show. Que eu acho que é o que vai ser o futuro da maioria das organizações. Quem não tiver Beleza. essa empatia,
nas organizações, eu acho que não vai vingar, não. Ok, obrigada. Dani. E aí... Oi, vai lá, Vitor. É legal, né, ver o pessoal trazendo esse enfoque em pessoas, né? Porque sempre que, até pouco tempo, a gente ouvia falar de agilidade muito das ferramentas, né? Da parte mais técnica do negócio. E ultimamente a gente vem ouvindo muito, né? A própria pesquisa que a gente vai conversar aqui hoje traz bastante essa importância da liderança, dos gestores, da confiança. Então é legal ver que os participantes estão trazendo isso também hoje aqui, né? Isso. É justamente, mudou, tá? Mudou um pouco o conceito de agilidade. Então, do que a gente vai falar aqui, as pessoas perceberam aí ao longo do tempo que agilidade não se trata só de ferramentas. Agilidade não se trata só de uma metodologia. Agilidade veio muito com a área de tecnologia, sim, né? Então, das sprints, né? Dos MVPs, né, dos pilotos. Então, isso já acontecia muito na tecnologia, principalmente por causa dos projetos, que eram projetos muito grandes. Hoje isso mudou. Então, o que a gente vai ver muito aqui? Não adianta uma excelente tecnologia, não adianta excelente treinamento se as pessoas não aceitarem a mudança. Tá? Então, eu já começo aqui com uma fala que o Gino coloca. A necessidade de mudança, ela é não só da organização quanto das pessoas, tá? Então, e a gente está em um momento de mudança maciça. Agora, ou as empresas mudam, ou as empresas mudam. Ou os profissionais mudam, ou os profissionais mudam. Não tem mais para onde correr. Eu tenho andado aí no fim de semana com máscara, tá, gente? Devidamente protegida. Nos shoppings, no comércio, para ver como estão as coisas, está tudo fechado. Né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas estão sendo compradas e, por outro lado, outras empresas que estavam fechadas tiveram um faturamento de um aumento comparativamente ao semestre passado de 200%. Sabe quem? A Renner. A Renner ficou fechada e ela cresceu no faturamento dela em 200% comparativamente ao semestre do ano passado. Por quê? O que será que ela fez? O que será que ela trouxe? Tá? E o que será que ela implementou em relação às pessoas? Então, quando a gente fala aí do conceito de agilidade, né? A primeira coisa que vem aqui é... Deixa eu colocar aqui. Quais são os objetivos de hoje, né? Então, discutir chaves para agilidade no contexto organizacional, de acordo com o digital. E aí, quando a gente fala do digital, as pessoas falam assim... da inteligência artificial. Não, na minha empresa não tem inteligência artificial, gente. Eu até brinquei com o Vitor, né, Vitor? As pessoas acham que inteligência artificial é uma coisa assim, intocável, intangível, que não está aqui, que é igual o mosquito da dengue, né? Que não vai dar no nosso quintal, que não existe. E não é. Tá? O digital quando você acessa qualquer coisa no Facebook ou no seu telefone, e aí quando você entra no seu login no computador, todo aquele acesso, eu estou procurando um aparador, já vem no computador. Isso é inteligência artificial. Quando você liga para qualquer central de atendimento, né, e o bot te atende, isso é inteligência artificial. Eu participo do movimento do Brasil e a gente fez um evento com 8.000 escotistas online, com bot, com plataforma. Isso é inteligência artificial. O Caixa Tem, eu não sei quem acessou o Caixa Tem para resgatar os R$600, né, que foi o app que a Caixa criou. Ele tinha uma inteligência artificial ali. Eu até brinquei com meu marido, né? Eles passaram a lista de espera da fila para a lista de espera do Caixa Tem. Então, em 10 minutos você será atendido, né? Então, isso tem. Então, inteligência artificial está na nossa vida hoje, em qualquer lugar, aonde você vá, tá? E aí, examinar as pesquisas recentes que a Dale trouxe, que são de 2019, em vários países, como eu falei, sobre o que está pegando no Agile. Qual que é a treta do Agile? Por que muitas empresas tentam, mas poucas têm sucesso? E, finalmente,
considerar as implicações para os líderes. A gente joga para os líderes que muita da responsabilidade deles, mas o que é minha responsabilidade? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso atuar? Qual que é o ponto principal? Me dá aí uma dica, né? Ou então vem aqui para o meu lugar e tenta fazer, mas pelo amor de Deus, me dá uma dica. Vitor, se você quiser ir complementando, fica à vontade, tá? Eu tô vendo aqui no chat, ó. Isso. Pode ir falando aí, do chat. Só na semana passada que a gente falou bastante sobre inteligência artificial, e um segmento que está sendo bastante impactado é o do seu Adailson. Não sei se tem mais alguém do agro, né? Mas o agronegócio ele tem sido diretamente afetado, né, com a questão da inteligência artificial e, consequentemente, as metodologias ágeis chegam também nesse meio, né? Exatamente. E o agronegócio, ele tem um papel fundamental que ele cobre grande parte do PIB da economia do Brasil. Ele alimenta grande parte da população mundial, né? Ele suporta grande parte do que o Brasil é. Só que eu trabalho com empresas de agronegócio, a gente trabalha. O maior problema, eu levo a tecnologia, mas as pessoas não implementam. As pessoas que, principalmente nas empresas familiares, onde você tem pessoas lá com muito tempo, e o maior risco é essa gestão da mudança. Então, Daniela, finalmente, o que é o Agile? Tá? O que é agilidade? O que é agilidade para vocês? Coloca aqui no bate-papo o que é agilidade para vocês. Aqui não tem certo e errado, tá? Vitor, enquanto o pessoal vai colocando aqui, lá no início, o que você tinha por agilidade quando você ouviu falar lá no início sobre isso? Dani, é engraçado, né? A imagem que vem é de trabalhar mais em menos tempo. E eu acho que esse é um conceito que é bem comum de ver ainda, né, Dani? Então, quando fala, muita gente ainda fala, né? Ainda tem isso. Agilidade, putz, querem que a gente trabalhe mais, ganhando mesmo e mais rápido. E o pessoal trouxe alguns conceitos aqui também, Dani. Pode falar, Vitor. O Alex falando de fazer bem num curto espaço de tempo. O Felipe diminuir desperdícios, fazer o essencial, gerar mais valor. O Rodrigo trouxe a questão de adaptação, que é muito importante. O Lourenço falando aqui, ação e reação no tempo necessário, né? De preferência menor do que o seu concorrente, né? Tendo referencial da concorrência, é muito importante também, né? Legal. Então, muita coisa interessante aí. E o Fernando colocou aqui da questão do agro, aqui, ó, estabelecer prioridade. Mesmo que o agro seja tão relevante para a economia, não é prioridade implementar a tecnologia para ser mais eficiente. Boa, Luiz. Boa. Justamente, quando a gente fala de agilidade, tá aqui, ó. É simplesmente a capacidade de uma organização, quem falou aqui de ação e reação, né? De reunir informações. Eu vou colocar algumas hashtags aqui, tá? Se vocês quiserem anotar, dados e informações. Hashtag informações. A gente precisa ter essas informações. E aí, em cima dessas informações, do mercado e da sua empresa, você toma decisões rápidas para poder implementar mudanças para se adaptar. Simples assim. Para quê? Gente, o cliente mudou. Eles querem outra coisa, eles querem mais rápido. A gente quer que responda, a gente quer entrar no app e quer que ele já acesse e ele não trave. A gente quer que as respostas sejam mais rápidas. A gente quer que as empresas tenham responsabilidade ambiental e social. E a gente quer que gerem valor para a gente. Então, quem aí ainda pega táxi ou ainda pega Uber? Porque o Uber você pode avaliar, o táxi você ainda não pode, né? Então, a agilidade deixa eu até ver o nome dele aqui. O Luiz Fernando foi muito feliz quando ele colocou. Não é só tecnologia, tá? Só que a gente vai ver como que ela faz parte desse negócio, tá? E aí quando a gente...
Vai lá. Só um ponto que foi legal aqui, que tanto a Fabiana quanto o Moacir trouxeram praticamente ao mesmo tempo pontos semelhantes, né? Que é a questão de integração entre o time, né? Entre a equipe. A Fabiana fala de times integrados e o Moacir trouxe integração entre as áreas, né? Foco, colaboração, a importância disso para que o negócio realmente funcione, né? Saia da teoria. Exatamente. E aí, tem muitos problemas que acontecem para você implementar uma cultura de agilidade. Essa cultura de, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa se readaptar, né? Por exemplo, tá? Eu vou colocar um e vocês coloquem aqui no chat também o que vocês já enfrentaram, o que vocês viram, tá? Muitas empresas têm problema com burocracia interna. A burocracia vai deixar de existir? Não vai. A estrutura vai deixar de existir? Não vai. Eu lembro quando a gente foi implantar a cultura de agilidade, que eles falavam assim, primeiro tem que mudar a estrutura, primeiro tem que mudar a forma dos processos. Não, gente, não precisa. Vamos simplificar, vamos tornar as coisas mais simples, né? Que esse é o maior problema dos processos nas corporações. Um outro é justamente a demora na tomada de decisões, quando não se tem autonomia. Só que muitas vezes as pessoas confundem essa autonomia, mas é a demora nessa tomada de decisões. Outra coisa que acontece muito são feudos, silos, chamem como quiser, panelinhas, sei lá, o que mais? A minha área, fim. Gente, é muito melhor que a área meio, ou a gente tem 3 áreas fins dentro de uma empresa, e o que elas fazem? Meu Deus, elas competem entre si. Né? Ou tudo é culpa da tecnologia, ou tudo é culpa do RH, ou tudo é culpa da ouvidoria. Então, tem ali uma batalha ferrenha dentro da empresa. Um outro problema que tem é a falta de confiança. Putz, eu não confio nesse líder. Esse cara aqui da minha equipe, ó, eu não confio. Esse novo presidente, eu conheço ele. A falta de confiança. E um item que o Gino colocou. Quem é esse Gino, tá, gente? Quem é o Gino Terentin, que eu vou falar aqui durante todo o processo? Eu não apresentei o Gino. O Gino está aqui virtualmente, digamos assim, tá? O Gino, ele é da Dale Carnegie e ele é uma das maiores, um dos profissionais com maior experiência e expertise nesse assunto, tá? E ele é um cara fantástico. Então, eu trouxe aqui, ele participou da leitura da pesquisa, do estudo, e ele trouxe algumas questões. E uma coisa que o Gino colocou dentro da experiência dele maior problema, como as pessoas são medidas, critérios, indicadores e métricas que não fazem mais sentido hoje. Avaliações de desempenho que demoram 1 ano para sair. Indicadores que às vezes é um indicador, você, o Adailson, tá rindo. Às vezes é um indicador do ano passado ou de um planejamento estratégico de 5 anos. Gente, pelo amor de Deus. Então, são alguns problemas. Aí aqui, ó, eles colocaram mais algum aí no chat, Vitor? Não colocaram não, Dani. Então esse povo não vê, que bom, né? Então, e aí assim, a seguinte questão, como? Daniela, beleza, a gente já sabe dos problemas, a gente já sabe o que tem, como perpassar esses problemas, tá? Então, a Dale Carnegie, em cima desse estudo que ela fez, qual foi esse estudo? Por que é tão importante, então, em cima de tudo que a gente está colocando, de todas essas mudanças, trabalhar com ágil? Primeiro, para atender às necessidades do cliente. O nosso foco aqui é cliente. Qual é o nosso foco principal? Cliente. E aí a gente ainda ouve clientes nossos falarem assim. A gente pergunta, quem é o teu cliente? E o que eles falam? É só o cliente externo, né, das áreas fim. E para as áreas meio, quem é o teu cliente? É a empresa, é aquela área.
é o executivo, não, gente. O nosso cliente principal para começar é o cliente externo. É para que a empresa existe. Nós temos vários clientes internos. Todas as áreas que interagem conosco são nossos clientes internos. E aí essas expectativas estão aumentando, porque da mesma forma que a expectativa do cliente externo aumentou, a do cliente interno também, eles precisam disso, tá? Outra coisa, a gente está com tantos dados na mão, as empresas têm informação a hora que ela quiser. Você consegue ver em qualquer setor, você entra na internet, no Google Trends, né, em outras plataformas, você vê o que as pessoas mais acessam, você vê quais são as dores das pessoas, você vê o que as pessoas estão procurando. Você tem as plataformas aí do cliente, que você tem vários dados. Você tem plataformas também do setor público e privado, que ele também tem ali a satisfação do cliente. Agora eu esqueci o nome da plataforma. Se alguém lembrar, coloca aqui, por favor. Então, você tem dados. E na internet você tem dados. No seu celular você tem dados. E aí a gente teve muitas mudanças no ambiente de negócio. Primeiro, quando a gente fala de mudanças no ambiente de negócio, a gente fala de uma coisa chamada disruptores. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O que são os disruptores? Por exemplo, chegou o Netflix, chegou o Uber, chegou o Airbnb, né? Então, todos esses disruptores, digamos assim, de mercado, eles vêm para derrubar alguma coisa que aconteceu das empresas que já tinham. Então, eles entram com uma coisa totalmente nova e te derruba. A outra coisa que aconteceu foi a mudança de regulação. Então, quando a gente fala que, assim, o que é a mudança de regulação? Acaba que vieram novas normas ambientais, novas normas administrativas, novas normas de trabalho, e que você precisa se adaptar. Outra coisa também que teve aí a mudança são as expectativas dos investidores. Tem muitos investidores, não só do exterior, quanto aqui fora também, e a gente perdeu muitos investidores no Brasil. E tem os investidores das empresas, principalmente das startups, né? Eu estava falando com um dos nossos clientes que ele mexe com investimento de startups do Brasil lá no exterior, de uma das agências aqui reguladoras do Brasil, e o Vale do Silício não investe mais nas startups brasileiras. Por causa justamente da economia, né? A competição por talentos, quem aí estão entrando os novos, estão entrando os mais jovens, as gerações mais jovens, que se adaptam mais facilmente, que têm uma visão ambiental melhor, que têm uma resiliência maior. E muitas vezes eles querem prontidão. Então, tem essa competição interna e, é claro, a nova tecnologia, tá? É tudo isso que a gente falou em relação à transformação digital. Só um caso que você foi falando aí, eu achei que é muito legal, assim, que reflete bem essa realidade. Um cliente nosso da Dale Carnegie, até do setor agro também, e ele chegou para a gente conversando, e os problemas dele eram basicamente isso que você acabou de falar. Era a mudança de perfil dos clientes dele, estava virando geração, né? Então as empresas estavam passando para os filhos, e eles estavam tendo uma dificuldade muito grande de fidelizar essa nova geração. A retenção de talento, a empresa com turnover muito alto, né? Eles faziam investimento, desenvolviam a pessoa, quando estava pronta, eles perdiam essas pessoas. E aí a gente fez um trabalho com essa empresa, Dani, justamente para gerar valor para os clientes internos, porque os sócios da empresa não viam esse valor dos clientes internos. O foco deles era eles falavam muito sobre clientes, mas enxergavam só os clientes externos, né? Quem consumia, quem comprava. Então foi muito legal, que a gente fez um trabalho com toda a equipe da empresa e de valorização mesmo, de alinhamento de conceitos e valores, direcionamento, muito prático. Legal. E assim, muito importante essa parte, né, de entender quem são os nossos clientes e as mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Boa.
Boa, Vitor. E assim, essas mudanças do mercado estão trazendo o quê? Maior produtividade. A produtividade, o desempenho, eles estão crescendo. Então, quando a gente fala ali do setor de agronegócios, eu vejo eles estão utilizando muitos drones para melhorar a produtividade, melhorar ali a revisão da safra, né? Eles estão usando para as plantações de banana alguns elevadores que vão, não são elevadores, é como se fosse uma tirolesa. Eles vão, recolhem o cacho e volta para não prejudicar o replantio da banana e nem a questão de amassar, de perdas, né, da banana. Então, a produtividade aumenta e o ganho custo-benefícios também aumenta fenomenalmente. E é isso que as empresas estão precisando para não morrer. Só que aí vem uma questão muito importante, né? Que a gente não pode esquecer: as pessoas. Então, dentro do estudo que a Dale Carnegie trouxe, né? Quando a gente fala aí de inteligência artificial, a gente entende que dentro da pesquisa, 42% dizem que a sua empresa está usando alguma forma de inteligência artificial. Então, quando eles falam que 42% está usando uma forma de inteligência artificial, e daqui a pouco a gente vai saber para onde isso vai caminhar, as pessoas têm medo, as pessoas têm receio. Daniela, isso não existe mais. Existe, gente. A gente conversa com um monte de gente todo dia. Sabe? O tempo todo. Então tem. Até o meu filho, eu tenho um filho de 25 anos que era atendente. Ele trabalhava atendendo telefônico numa central de atendimento. Ele falou: ih, mãe, a minha área ali trouxeram um bot, a gente está mudando para outro atendimento. E agora? Será que eu não vou ter mais? Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, tá fazendo... você tem 25, eu tenho 45, eu sei que você tem outras possibilidades. Então, assim, e 35% dizem que acreditam que há planos para a implementação da inteligência artificial na empresa. Por quê? Porque ela é necessária, porque ela precisa vir. Se não tiver o digital, as empresas morrem, tá? E já já a gente vai citar aqui alguns pontos que são essenciais. Então, o que a gente trouxe na pesquisa? Ela foi toda online, baseada na web. A gente teve mais de 3.500 entrevistados, sendo que quase 40% eram diretores, 23% ali em cargos de gestão e os demais colaboradores e contribuintes, tá? Essa pesquisa abrangeu mais de 11 países nos Estados Unidos, China, Taiwan, Reino Unido, Noruega, Brasil, dentre outros. Em pessoas em tempo integral, tá? E com uma variedade de indústrias e tamanhos de empresas. Então, quando a gente E o que a gente trouxe em relação a essa pesquisa? A gente trouxe também comportamentos das empresas que estão dando certo nessa pesquisa. Bom, então, quando a gente fala da questão aí do estudo de agilidade, não é uma guerra, mas dessa relação entre humanos e máquinas, vem a seguinte questão com essa pesquisa, né? A gente perguntou como é que a inteligência artificial vai mudar fundamentalmente a forma como trabalhamos e vivemos nos próximos 10 anos. Gente, isso aqui foi antes da pandemia, tá? Imagine agora. Então, 44% concordaram com a informação. 68% espera que seu trabalho seja impactado pelo digital nos próximos 5 anos. Isso era antes da pandemia, vocês imaginam agora. Então, até quando eu estava discutindo isso, o estudo com o Vitor, né? A gente ficou ali papeando, devaneando. Eu falei assim: caraca, Vitor, você tem ideia que isso foi antes da pandemia? Imagina se a gente... né, Dani, nos últimos 5, 6 meses aí, né? Caraca, o quanto que acelerou! Quando a Caixa Econômica Federal, não sei se tem alguém aí da Caixa Econômica, fez o Caixa Tem em 2 meses, gente, para as pessoas poderem baixar o auxílio emergencial. E as pessoas ainda reclamavam que tinha fila de espera de 10 minutos. Em 2 meses, eles precisaram criar um app.
Em menos de 2 meses, as empresas precisaram se reinventar. Uma delas foi a Dale Carnegie. E a gente se reinventou tão rápido, foi um processo tão rápido, tá? Que assim, a gente não acredita que hoje a gente tá tão dentro do digital de forma mundial. Então, isso aqui já é para trazer que como que a gente vai construir esses blocos de agilidade? Não tem mais por onde fugir. Ai, a minha empresa, não, isso aí é moda, é mercado, porque todas as empresas estão fazendo, a gente está fazendo também. Não, os órgãos públicos também estão ativos em relação a isso, tá? Então, a Dale Carnegie construiu uma jornada. Por quê? Porque aí veio com uma maneira de gerar insights e dados. A agilidade é como você vai responder a esses insights. Então, vamos lá. Quando a gente fala de agilidade, vem aqui. Primeiro passo. Aonde a gente está? Para onde a gente vai? Qual que é o propósito da organização? Se eu faço uma pergunta aí para o Alex, para o Felipe, para o Adailson, para o Lourenço, para o Eduardo, a empresa de vocês existe para quê? Qual é o propósito da existência da empresa de vocês? Ela foi criada por quê? Então, mesmo que seja quem é empreendedor, ou quem é de órgãos públicos, ou quem é de empresas privadas, o que é o propósito da empresa de vocês? E ele mudou, com certeza. Ele mudou, ele muda, gente. O propósito de 5, 2, 10 anos atrás, muitas vezes não é o mesmo, ele muda. O outro passo da jornada que eles colocaram, eu vou colocar aqui de forma bem rápida e depois a gente explica cada um, é a questão da resiliência, tá? São habilidades comportamentais. Lembra que a gente falou que para você aplicar essa cultura tem que ter algumas habilidades e competências? A outra, inteligência social. Quem já ouviu falar de inteligência social, já coloca aí no chat. Ferramentas e processos. Para finalmente você ter só aí, as pessoas vão agir. Você está lidando com seres humanos que estão com receio, seres humanos que estão com medo, seres humanos que não sabem onde estão, seres humanos que estão batendo a cabeça. E muitas pessoas bateram a cabeça. Felipe, você levantou a mão, é tão bonito ver uma pessoa levantar a mão no físico e não no virtual, né? Vai lá, Felipe. Oi, é uma pergunta rápida. Estou vendo aqui parecendo aqui um pool, né? O propósito, o propósito vem muito forte, onde quer que a gente vê, já está alguns livros que chegaram novos agora, já vem com propósito, livro de negócio, de administração, um propósito. Antes a gente tinha missão, visão, valores, né? E o propósito, ele chegou antes. Então, eu não vou trabalhar numa empresa se ela não tiver um propósito de, vamos supor, se ela desmata, se ela não ajuda, não tem uma causa. Seria nesse contexto que o propósito entra aí, que eu acho que a missão, visão, valor ficou para trás. A gente entrou propósito, causa. Seria nesse contexto aí? Isso. Boa sua colocação, Felipe. Por quê? Não é que o propósito veio para substituir a missão, a visão e os valores. Muito pelo contrário, tá? O propósito, ele vem para trazer para que essa empresa existe. Então, por exemplo, nós temos empresas aí da aviação civil, né? Aí vou falar de uma agência, a ANAC, a própria ANAC, né? Qual que é o maior propósito é regular o mercado. Mas ela quer regular o mercado com segurança para os seus clientes. Porque quem voa hoje se não tiver segurança, gente, pelo amor de Deus. E mais,
com desenvolvimento tecnológico para a área, quer facilitar a vida das pessoas. Então, quando a gente já vai ali nos totens, quando a gente consegue resolver alguma coisa por meio de online, é pensando no cliente. Então, tem um propósito de existir. Para que eu tô aqui? Você mesmo falou, Dani, eu tenho um propósito. E aí, em cima desse propósito, qual que é a sua missão para cumprir? Qual que é a sua visão? Aonde você quer chegar? E que valores você tem para te ajudar a cumprir o propósito? Vamos ver um exemplo disso, tá? Então, vamos falar primeiro aqui da questão do propósito, tá? E vamos falar numa linguagem super simples, do tipo assim, vocês vão ter que fazer um estudo de cultura da sua empresa para saber qual que é o propósito. Não, gente, é simplesmente por que essa empresa existe em relação ao cliente. Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala de propósito organizacional, Pode deixar ela aí mesmo, tá? esse daqui é o propósito, acho que tem um áudio aberto, Vitor, depois você olha aí. Esse aqui é o propósito da Starbucks, tá? Que é inspirar e nutrir o espírito humano. Ele vai além. É o que ele quer levar para o teu cliente, é qual o valor que ele quer. Então, ele coloca numa xícara de café, em um bairro de cada vez, ele quer promover uma experiência, mas ele quer ser a principal fornecedora do melhor café do mundo. É isso que ela quer fazer. E aí, quando você pega uma empresa que tem o propósito de fornecer o melhor café do mundo, puta, eu quero ir lá experimentar esse café. Quando a Starbucks ainda não estava aqui no Brasil, levante a mão quem, quando foi para fora e tinha uma Starbucks, você não falou, eu vou na Starbucks. Por causa do propósito que ela passa para as pessoas. Dani, tem uma pergunta legal do Alex aqui. Deixa eu trazer a pergunta dele que eu acho que pode contribuir. Ele pergunta assim, se a ideia do propósito, né, seria você utilizar os conhecimentos e os valores para impactar na comunidade que você está inserido, né? Se existe essa relação, né, do propósito entre os valores e comunidade, esse elo entre o... Sim. O que é? O seu propósito, ele vai de acordo com as oportunidades do mercado. Então, para você definir um propósito, você tem que medir na bússola do mercado o que o cliente quer. O que o cliente está pedindo, o que o cliente está gritando, quais são as necessidades do teu cliente. Todo propósito é centrado no cliente. E quando os valores do cliente mudam, o que a gente tem que fazer, gente? Muda o propósito. É como se fosse uma bússola, sabe? Ele vai procurando o norte e o norte está no cliente. Então aqui, ó, o propósito ajuda as pessoas a navegarem em direção ao objetivo final. Então, quando a gente vai pensar ali na Starbucks, qual que é o propósito da Starbucks? Eu quero te oferecer o melhor café do mundo. Então, quando eu for tirar um café para você, ele não pode estar queimado, a torra dele não pode estar errada. Eu tenho que te servir da melhor forma. Então, eu tenho que ter todo aquele cuidado que é te oferecer. Aquele comfort food que a gente fala, tá? Então, quando você para e pensa no propósito, as pessoas olham para aquele propósito daquela empresa e falam, eu quero esse propósito. Porque o adulto só vai se ele acredita naquilo. E se ele acredita, os clientes acreditam. Então, se você tem um propósito que mexe com o coração das pessoas, as pessoas são os maiores defensores dessa mudança. Então, se você está engajando, se você tem um propósito, você muda, para que aquela empresa existe? Com foco no cliente. Gente, o que o cliente está querendo? Vamos lá, bússola, vamos ouvir o cliente. Beleza, isso. Aí a gente muda o nosso propósito em relação ao cliente. Dani, as pessoas vão. Só uma outra contribuição legal aqui que o Marcelo trouxe. Ele falando do presidente da Coca-Cola, né? Que ele fala que o propósito dele é onde tiver água potável, vai ter Coca-Cola. Então, muito centrado no cliente, e isso inspira as pessoas, né? Imagina os funcionários que lidam com um propósito forte como esse, né? Isso. Então, assim, e outra coisa, quando você tem um propósito que é assim, a gente existe para isso mexe comigo, eu quero, eu acredito. A gente não tem qual é o propósito daquela área, ou daquela área fim, ou daquela outra área. É o propósito de uma empresa inteira em relação ao cliente. E se a gente não olhar para esse propósito, a nossa empresa vai morrer.
Porque a nossa empresa existe para isso e a gente adapta o propósito de acordo com o cliente. Então, a gente já quebra a primeira barreira que a gente tinha lá atrás, que são os silos, lembra? Ou os feudos, ou as panelinhas das áreas internas de que, eu não vou fazer isso para aquela área, não. Se eles quiserem, eles vêm aqui discutir o processo comigo. O processo é assim, ó, acabou. Pelo amor de Deus, gente, o propósito para o cliente. Se ele não fizer isso, o trem não vai chegar lá. E, finalmente, ele fornece uma estrutura para trocas. Então, olha só, dentro de uma mesma empresa, se o RH trabalha para atingir o mesmo propósito que a área de tecnologia, que a área comercial, que a área de finanças e pagamentos, olha só, eles vão trocar entre si como melhorar e otimizar a relação entre eles. E todos sabem para onde vão. O que aconteceu com empresas agora, tá? Mudou muita coisa no mercado. A gente teve muita disrupção do mercado. E como as pessoas não foram ouvir o cliente ou o mercado, o propósito foi para outro lado, foi para o sul. Só que o mercado andou para o norte e as empresas fecharam. Qual foi o propósito das empresas na pandemia, gente? O principal, atender ao cliente que está em casa, não morrer, né? O cliente, a empresa não não fechar a empresa, se adaptar, sobreviver pelo corpo funcional. Então, é a primeira parte quando a gente fala de propósito, tá? E aí, quando a gente fala também de barreiras, a gente tem, só para vocês anotarem aí, sempre sai no State of Agile. Você pode colocar aí no bate-papo? É State of Agile, Vitor. Lá tem toda a questão de resistência a todos os problemas, as barreiras e o que está acontecendo em relação ao mercado nesse setor no momento, tá? Ele é publicado anualmente. E um deles que saiu esse ano de 2020, quentinho, é que a maior barreira que tem agora para 2020 é a resistência à mudança. As pessoas não querem mudar. Então, como é que a gente vai passar por essa barreira? É o propósito, tá? Bom, além disso, você permite que cada pessoa conheça ali qual é o norte da empresa. Então, eu vou perguntar, por favor, eu peço para que vocês anotem aí num papel se vocês primeiro conhecem o propósito da empresa de vocês. Para que a empresa existe, tá? E a segunda pergunta é se você acredita nesse propósito. E a terceira pergunta é como que você gera valor para esse propósito da empresa? Qual que é o teu papel ali dentro? Ok? Bom, falando de propósito organizacional, simplesmente onde a gente está, para onde a gente vai, de acordo com o cliente, para a gente poder fazer a mudança interna. Eu faço a mudança porque eu tenho um propósito e eu tenho que passar esse propósito para as pessoas. E aí vem a segunda parte do processo. Ferramentas e processos. Vitor, se você quiser complementar alguma coisa anteriormente, fica à vontade, tá? Beleza. Então, quando eu falo de ferramentas e processos, ele vai ser dentro desse propósito. Ele vai ser para cumprir o propósito lá da Starbucks, que é levar o melhor café do mundo. Então, imaginem ali fornecedores que têm que procurar a melhor safra. Imagine a questão de compras e negociação. Imagine preparar essas pessoas para saber qual é a melhor safra, pessoas com parte técnica, pessoas com parte aí comportamental de negociação. Então, imagine todas as áreas envolvidas para uma questão só. Eles vão ter metas internas, mas de acordo com um propósito, tá? E quando a gente fala de ferramentas e processos, tem duas questões principais. Ferramentas para coletar dados, lembra das informações? Hashtag dados e informações. Vocês precisam de ferramentas para coletar dados. E a segunda é
como é que eu levo esses dados para os funcionários? Aí, quando a gente fala de ferramentas e processos, eu acho que o Vitor está até rindo, porque foi numa hora que a gente chegou e falou assim, né? Vitor, você já chegou para um cliente seu e falou que eles tinham que rever processos para essa mudança, e eles viraram e falaram assim, mas a gente pagou não sei quantos milhões de reais para descrever todos os processos da empresa, mas deu um trabalhão. E agora que a gente descreveu todos os processos, a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Quem nunca falou isso, que atire a primeira pedra. Então, quando a gente fala de processos, mais uma vez a gente fala para a bússola, tá? Para que a gente quer ferramentas e processos? Vamos lá. Primeiro, capturar dados de qualidade. Então, eu preciso ver aí com os meus clientes o que eles querem, o que eles precisam. O segundo, para facilitar a interação interna, é que as áreas tenham acesso a esses dados. Então, quando você ouve o executivo falando assim para você, quais são os indicadores da tua área? E você fala, eu não sei. Pelo amor de Deus, a tua área existe para quê? Se você não tem dados. Ah, mas espera aí, os dados demoram muito a sair. Sabe por quê? Porque eu tenho que pegar várias planilhas de Excel aqui e juntar numa só, e isso demora uns 30 dias para sair. Já era. Eu não estou falando que você vai ter que comprar sistema, não é isso. Mas como você perpassa essas informações de forma mais rápida, tá? Dani, só citar o caso de um outro cliente da Dale, e na área de TI ainda, né? Que onde esse processo todo de ferramentas, processos, do modelo ágil se desenvolve, né? A gente fez um trabalho com a liderança deles, e todos os líderes conheciam os indicadores, sabiam da existência, mas o indicador não servia para balizar o desempenho de ninguém. Então, assim, eles falavam, não, mas esse indicador dá um trabalho danado para chegar no número e não sei o quê. Eu sei se tá bom dependendo do dia. E a gente, meu Deus, o trabalho da liderança precisa ser implantar indicadores, né? Então, mesmo tendo a ferramenta, depende das pessoas também, né? Para que isso rode, né? Eu gosto muito de fazer a seguinte analogia, Vitor. Sabe quando a gente vai fazer um check-up geral do nosso corpo e a gente tem laudos com todas as informações, com indicadores, com porcentagem? A empresa precisa daquilo. Senão ela não é ágil. Só fechando esse case desse cliente, Dani, no final do trabalho, o proprietário chegou para a gente e falou assim, olha, o trabalho que foi feito aqui me economizou pelo menos 6 meses do meu planejamento que estava no papel. Então, você vê como... E é o que a gente estava falando de produtividade, né? Como a implantação dessas metodologias aumentam a produtividade da empresa. Boa. É justamente isso. Por quê? Vocês vão co-criar, a gente começa a pensar em cima daqueles dados. E contra fatos e dados não há argumentos. Então você precisa saber. Então, mais uma vez, eu vou fazer algumas perguntas de reflexão para vocês irem anotando, tá? A primeira é: vocês ouvem os funcionários? Travou, né? Travou, mas voltou. Tá. Oi, voltou. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês refletirem em cima desses dados, de forma bem fácil, simples, gente, simples assim, olha só. Primeiro, a empresa ouve os funcionários? Porque os funcionários são clientes, lembra? Os funcionários é quem sabem fazer, os funcionários é que botam a mão na massa. Ouve. Se ouve, o que acontece com os dados que ela ouve dos funcionários? Se não ouve, está precisando ouvir. Outra pergunta. O que acontece com os dados dos clientes de vocês? A maioria das empresas hoje tem CRM. Esses dados que vocês escolhem, eles vão para onde?
buraco negro dos dados, né? Tem umas planilhas, uns dashboards lindos. Terceiro, em cima de todos esses dados, quem toma as decisões? Os gestores têm autonomia? Ou eles ficam esperando decisões virem de cima enquanto o barco está afundando embaixo? E, em cima desses dados, vocês trabalham ideias para gerar valor para o cliente? E remover barreiras da produtividade e da inovação? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês bem legais, tá? Então, por exemplo, a Lego, ela que está aí na vanguarda da inovação em relação aos brinquedos dele, gente, eu acho que desde que eu era criança tem Lego, né? E ó, é muito tempo que tem Lego. Eles fazem workshops com os clientes deles. Os workshops de inovação são com os clientes. E os clientes trazem junto com os funcionários quais serão os próximos lançamentos. A DHL, que é uma grande empresa de logística do mundo inteiro, ela também realiza workshops com clientes na Alemanha e na Singapura, em Singapura, anualmente, muitas vezes 2 vezes por ano, para que eles auxiliem a criar soluções para a empresa. E a Netflix, ela é a empresa de mídia mais valiosa do mundo. Vocês sabiam que ela superou a Disney em 2018? Eu não sabia, gente. Quando eu li essa informação, eu falei, cara, como assim superou a Disney em 2018? Simplesmente porque o modelo de negócio delas muda constantemente, ouvindo os seus funcionários e os seus clientes. Então, quanto que a empresa... E aí, quando a gente fala de ferramentas e processos, cai toda aquela ideia de que você tem que ter um processo assim, descrito. Não, aquilo ali é um norte, gente. Por que a gente precisa de processos, né? Porque se hoje o Vitor sai da área e ele tem um capital intelectual daquela área, está descrito ali, a gente não perde aquilo. Só que aquilo ali é readaptado, né? Aquilo ali vai melhorando. É igual quando a gente tinha aqueles relógios para os monitores cardíacos enormes, que eu lembro. Hoje em dia está no seu cell phone. Já tem monitor cardíaco, já tem hora de comer, já tem tudo ali. Então as coisas mudam. Bom, em cima disso aqui, a gente completa a questão de ferramentas e processos. Simples assim. E aí, a gente vai entrar numa questão que é uma das mais importantes, que é a inteligência social. Então, quem aí, eu acho que lá no começo a gente perguntou, quem já ouviu falar de inteligência social, pessoal? Coloca aqui no bate-papo pra gente. Quem já ouviu falar e o que é inteligência social para vocês? Felipe escreveu agora mais do que nunca, foi isso? Foi. E o que é inteligência social para você, Felipe? E se não ouviu falar, gente, coloca aqui, Dani, eu nunca ouvi falar de inteligência social. E aí quando a gente... O Alex, boa. É igual a inteligência emocional? Quase, Moacir. Quase, legal. É quase inteligência emocional. Mas ainda não é. Oi, Felipe, vai lá. A inteligência social, no contexto da empresa, é da empresa observar, né, ao seu redor, o seu contexto, ter ações para melhorar
o seu ambiente, o ambiente onde ela está inserida, a cidade, a comunidade, o país, o mundo, né? Porque dizer não, você vê o agro aí, acho que tem uma pessoa do agro aí, tá essa discussão, né, que a gente vê aí nos noticiários, algumas empresas que mesmo que são do agronegócio, grandes produtores de alimentos, totalmente colocando, se posicionando e alertando o governo que vão deixar de colocar fundos se continuar o desmatamento. E isso eu acho que é uma inteligência Boa, Felipe. Sim, social. tem muita questão. Isso aí tem a questão de confiar. Sem colocar na parte ambiental. Sim, tem uma questão que você falou que é muito importante, que é da parte ambiental, tal, e da empresa, das interações. Então a gente começa na empresa e vai para fora, né? Até da questão da confiança que o Felipe colocou e que foi muito importante. Mas vamos lá, vamos falar de uma forma bem aberta. A gente precisa ter dentro da empresa uma inteligência social entre os profissionais. E o que a gente chama de inteligência social? É a habilidade de criar relações de confiança. É a habilidade de criar relações positivas e de segurança psicológica. Como assim? O que isso quer dizer, tá? Então, aqui a gente traz até o conceito, tá? Dentro da empresa, além da inteligência de ferramentas, a gente tem que ter uma inteligência onde o ser humano, ele não tem medo. Ele entende a mudança e compra a mudança. Ele compreende as preocupações, os sentimentos desta mudança e das pessoas que estão ali com ele. Ele confia no outro. Ele confia no líder. Ele sabe construir relações positivas entre as pessoas que estão ali. E é muito legal esse conceito que você traz, porque a inteligência social, eu acho que ela parte do indivíduo, né? Não é lógico, você vai ter um conceito macro da empresa e tudo mais, mas eu acho que depende muito de cada um de nós, dentro do conceito organizacional que a gente está inserido, de desenvolver essas atitudes de inteligência social. Até legal, o Marcelo trouxe uma informação interessante aqui, que nos Estados Unidos, eles estão inserindo nas escolas, a disciplina de inteligência social. Então, começa a se formar uma estrutura curricular para discutir isso nas crianças. Então, o quanto isso está envolvido no indivíduo, né? A gente fala de organizações e tudo, mas é parte de cada um ter essas habilidades que você trouxe, né? De se comprometer, de preocupações, dos estados emocionais, né? De saber o que dizer. A ideia aqui é a habilidade de cada um em trabalhar em equipe. Simples assim. É a habilidade de conseguir trabalhar em equipe. Para você trabalhar em equipe, você tem que confiar, você tem que ser parceiro. Você tem que ser honesto e aberto. Tá, mas tá lindo. Como é que a gente consegue isso, gente? Né? Então, vamos lá. A Google, ela fez uma pesquisa agora em 2018. Ela fez em 2008 e em 2018, tá? Que se chamou Projeto Oxigênio. O que eles trouxeram, tá? Eles avaliaram comportamentos de grandes líderes da Google. E o que esses líderes faziam, gente, que dava certo, que trazia agilidade, que trazia produtividade, que trazia engajamento dessa galera. O que esses líderes faziam? Né? E aí eles tiraram primeiro 8 comportamentos e depois eles transformaram em 10, tá? Então, eu já vou colocar aqui todos eles para a gente ir discutindo cada um. Primeiro, o líder, o verdadeiro líder, ele desenvolve as pessoas. O verdadeiro líder, ele pensa não só, além de ser um facilitador de informações, de gestão, de desenvolvimento, de comunicação, mas ele capacita a equipe, ele não fica ali como é que eu até vi auditando a equipe, sabe? Eu vou te auditar. Vem cá, eu quero saber o que você fez.
Quero saber o que você, né? Ele cria um ambiente de equipe que ele tem sucesso com todo mundo, onde eu gosto de trabalhar. Eu não levanto todo dia e falo, puta, pô, de novo aquela equipe, eu não aguento olhar para a cara daquela pessoa. Ele é orientado a resultados, ele se comunica, ele passa as informações, ele não segura informações, ele não se acha o detentor do eu sou o gerente, eu tenho as informações e a minha equipe não pode ter essas informações. Ele apoia o desenvolvimento da carreira e discute o teu desempenho. Então, que indicadores que você está tendo, como é que você pode se desenvolver. Ele tem uma visão de todo o perfil claro de cada um da tua equipe e o que é estratégico e engajador para cada um. Ele tem as principais habilidades técnicas, as principais, não são todas. O líder, ele não precisa saber tudo daquela área. Ele colabora. O que é esse colabora no Google? Ele colabora com todas as áreas da empresa. Ele fala com todas as áreas da empresa. Ele ajuda todas as áreas. E ele é um forte tomador de decisão. Ele não espera. Então, vocês percebam que frente a todos esses comportamentos que eles colocaram, eles botaram 2 pontos principais, tá? Eles tiraram aí comportamentos positivos e a questão da confiança. Então, é a confiança e a positividade. Quando a gente fala de confiança e positividade, primeiro passo, segurança psicológica. Vamos falar de segurança psicológica? Se você está numa reunião com a tua liderança, com o teu executivo, e se eles vão apresentar um projeto, você tem liberdade para virar e falar assim, gente, mas qual é o resultado que esse projeto quer? Qual que é o propósito desse projeto? Se você faz uma pergunta assim, o que as pessoas vão falar de você? Nossa, você está por fora, hein? Nossa, o que esse cara está falando? O que ele está perguntando? Ele nem devia estar falando nessa reunião. Essa reunião é só de gestão. E quando eu comentei com o Vitor, né? Vitor, acho que você usou uma palavra muito legal. As pessoas vivem como se fossem uma fraude, né? Eles vivem como se fosse uma fraude. Eles não podem ser eles. Porque eles não confiam no ambiente. Então, se você questiona, se você fala uma ideia muito viajante, se você quer colocar alguma coisa ali, se você deixa de falar com o seu gestor e vai falar com o outro, passou a hierarquia. Eu vou acabar com esse cara, ele não me tem como líder dele. Isso não é liderança. Então, você não tem confiança. E aí, como é que vocês estão nesse contexto? Vocês confiam nas pessoas que trabalham com você? Vocês confiam nos líderes? Uma história que é bacana nesse sentido de liderança, né? Uma experiência que eu vivi. Um gestor que eu tive, antes de conhecer a Dale Carnegie, ele fez a Dale Carnegie, né? Aqui em Brasília, inclusive, o Edmundo. E ele fez o curso do nosso principal treinamento, que é o Dale Carnegie Course. Inclusive, vai ter turma abrindo agora no final de outubro, né? Exatamente esse treinamento que ele fez. E uma mudança muito grande que eu, como integrante da equipe que ele gerenciava, percebi, foi justamente esse ambiente de confiança que ele conseguiu construir. E assim, de permitir, não de permitir o erro, né? De incentivar o erro, mas a gente tinha segurança que, se a gente ousasse em alguns momentos, a gente poderia contar com ele. Então, isso foi assim, acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive dentro da indústria de liderança. Foi nesse momento, né? E criou um ambiente. A gente confiava muito nele, ele confiava na gente e a equipe, entre os coordenadores, existia um ambiente de confiança muito grande, sabe? E os resultados foram incríveis nessa fase, nessa época. Foi muito bacana, assim. Foi uma experiência muito legal. Vitor, olha como o Vitor traz um exemplo, gente, e foi em cima também do que o Gino colocou dentro da experiência dele, tá? Porque a gente não tem certeza, são falas dele, tá? Não tenho certeza do caminho que a gente vai construir ou que a gente precisa construir. Mas se a gente não fizer isso juntos, como uma equipe,
a gente não chega onde a gente quer chegar, tá? E aí ele falou justamente isso. Eu tenho que ter confiança no time, o time tem que ter confiança em mim, eu tenho que confiar em mim mesmo e o time tem que confiar nele. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem alguns pontos que a gente precisa observar, tá? E aí, quais são algumas das principais habilidades de inteligência social que vocês gostariam de aprimorar? E como eu posso garantir a confiança entre a minha equipe, com as pessoas que eu trabalho e como líder? Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, tá? Essas perguntas, por isso que a gente colocou aqui o livreto do Dale Carnegie, tá? Que estão dentro dos 30 princípios de relações humanas de Dale Carnegie. Por isso que a gente falou que o nosso propósito é o comportamento humano. Então, eu vou fazer as seguintes perguntas. O primeiro princípio de Dale Carnegie é: não critique, não condene, não se queixe. Se você está num ambiente que você só é criticado, que você só é condenado e que você se queixa, cara, esquece a inteligência social, tá? Você não confia nas pessoas, as pessoas não vão confiar em você. Então, será que você está sempre criticando, condenando ou se queixando? É a primeira pergunta. A segunda pergunta quando os líderes, e liderança não é só quem tem cargo, tá? Liderança é a influência positiva que eu tenho em relação às outras pessoas. Podem ser pares, meus gestores, enfim. Vocês admitem seus próprios erros de forma rápida e enfaticamente? É a segunda pergunta. A terceira pergunta: vocês fazem perguntas ao invés de propor ideias ou dar ordens diretas? Você chama atenção para erros indiretamente ou você já vai direto no erro, condenando e criticando? Você deixa a outra pessoa salvar a sua própria reputação e a ajuda para fazer isso na tua equipe? E você encoraja que as falhas sejam fáceis de ser corrigidas? Aprendemos? Boa, vamos para o próximo estágio? São excelentes perguntas para vocês. O Felipe até perguntou ali: Dani, tem o treinamento? Sim, a gente tem o treinamento de todas essas competências, tá? Felipe, Alex. Então, são perguntas que a gente está fazendo para vocês. Se vocês, como indivíduos, já têm essa questão da inteligência social. E quando a gente sai da inteligência social, e não é só líder e gestor, não, tá? É para todo o corpo funcional. Todos nós temos essa responsabilidade. A gente tem um outro ponto que é muito importante. Agora que a gente passou pelas ferramentas e processos, inteligência social, resiliência. Daniela, eu estou cansado de ouvir falar desse raio de resiliência. Eu sei o que é resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar numa situação adversa. Eu sei disso, já estou careca de saber. Só que você é resiliente? É fácil ser resiliente? Gente, desculpa, para mim não, eu sou humana, tá? Eu choro, eu abraço meu marido, eu peço ajuda. Que dia que foi que eu chorei, Vitor? Na terça-feira, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, falei, a equipe me ajudou. A equipe me ajudou e eu me recuperei. Por quê? Atitude positiva e confiança. Vamos voltar a qual é a tua atitude. Vamos pensar nas empresas de familiares, né, Vitor? Não só as familiares, mas as Daniela, empresas de 20 anos. Oi? Isso que você apontou agora, que você chora, abraça, está muito relacionado também àquela questão de você expor as suas fraquezas, né? Eu até esqueci o termo que tem uma palestra muito interessante no TED lá ela fala sobre você expor as suas fragilidades, né, para poder justamente agregar esse valor para que as pessoas Isso. vejam você dessa forma, né?
Alex, e como a gente gera confiança? Gente, nós não precisamos ter máscaras, né? É aquela pergunta que o Vitor fez: você é uma fraude? Será que eu sou uma fraude? Será que o Felipe. Será que eu estou me comportando como uma fraude? Como é que eu estou me comportando, gente? Eu estou sendo eu mesma? Eu estou podendo ser eu mesma? Então, quando a gente fala em questão de resiliência, tem duas coisas muito importantes: atitude positiva e confiança. Tá muito bonito. Como é que a gente consegue fazer isso? Tá? A primeira é aqui, ó. Como que uma atitude positiva suporta a agilidade? Primeiro, dentro de uma atitude positiva e de um ambiente de confiança, onde você confie nas pessoas, onde você pode falar qualquer besteira, que você não é julgado, que você não é condenado, que você não é criticado. Gente, é tão fácil falar mal, mas é tão difícil reconhecer. Tá? E a gente tem que começar por nós mesmos. Então, assim, quando a gente tá... O que é um ambiente positivo? A mudança vai dar certo. Eu acredito nessa mudança, porque esse propósito, ele tem toda a relação com o que a gente está vivendo agora. Porque explicou o propósito lá atrás, lembra? A gente falou do propósito. E quando vem, fala, cara, vamos lá, vai dar certo esse negócio. O Brasil, ele não tem a cultura do erro, né? De admitir erros. Não tem. E isso não é um problema, tá? Então, na cultura de admitir erros, as pessoas têm medo, né? Tem intolerância ao erro. Só que foi uma questão que a gente discutiu, que é o seguinte: as pessoas podem errar, mas pelo amor de Deus, gente, a gente empodera as pessoas, mas qual é o limite? Aí vai dar uma treta na organização, sabe? Um monte de erro, um monte de problema, Eu lembro dos gestores perguntando muito pra gente quando a gente foi implantar a cultura de ágil, né? Você tem que admitir o erro. Gente, mas qual que é o limite disso? Pelo amor de Deus. Então é por isso que tem mínimos produtos viáveis, testem. É para isso que tem piloto, testa. É para isso que tem as equipes multidisciplinares, quando vocês juntam com equipes de várias áreas e vocês vão pensar naquilo ali, aí as pessoas vão falar, vamos lá, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Diminuiu todos os riscos, mas você não tira risco, você mitiga. Esse é um ponto, tá? O outro ponto é pense de forma mais criativa. A gente só consegue criar se a gente tem uma atitude positiva e a confiança. Tá vendo que tá cascateando? Tá? Finalmente, e quando a gente tem essa atitude mais positiva, melhores na resolução de problemas e tomadas de decisões, e a gente consegue construir recursos mais facilmente em cima disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além da positividade, é justamente em cima disso como é que eu preparo as pessoas para a transição do digital, que a gente falou lá no início. Porque elas têm medo. Como é que eu vou trabalhar a positividade? Você vai perder seu cargo, seja positivo. A tua área não vai existir mais, seja positivo. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. Então tá aqui, ó. Até 375 milhões de pessoas colocaram que em todo o mundo precisará mudar suas ocupações ou aprender novas habilidades até 2030. Até 375 milhões de pessoas vão ter que reaprender suas ocupações ou novas habilidades até 2030. Ouviram ou deu falta de conexão de novo? Ok, aqui, Dani, alto e claro. Por quê? Tá? O que vai acontecer? As descrições de trabalho anteriormente não vão ter, serão baseadas em projetos, porque vai mudar. Olha aí, Felipe, o segundo, todo o operacional vai ser orientado pelos insights dos clientes. E aquelas pessoas que tinham uma qualificação precisaram de várias qualificações. O Gino trouxe um negócio muito legal aqui, que foi o ponto da singularidade. Eles estimam que até 2045 a inteligência artificial vai superar toda a inteligência humana existente. E aí ele falou assim, qual que é a maior treta aí, né? Eu adoro quando ele fala qual que é a maior treta.
Para o Mark Zuckerberg, ele fala que a IA é a abundância do Facebook. Para o Elon Musk, ele já fala que é perigosa, assim como o Stephen Hawking fala que é perigosa. Por quê? Se até 2045 nós, seres humanos, não alcançarmos o nosso auge de empatia, positividade, confiança e respeito com as pessoas, a relação com a inteligência artificial vai ser muito mais para destruir do que para melhorar a humanidade. Então percebam qual que é o nosso papel frente a isso. Então, quando a gente pensa nisso, quais são as habilidades necessárias para evitar a perda de emprego? Simples assim. Vocês já ouviram falar de hard skills e soft skills? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e demitidas pela sua falta de habilidade comportamental? É isso. Então, na pesquisa, eles também falaram que as habilidades para você sobreviver, tá aqui, ó, é habilidade de comunicação, pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe. O técnico é importante, mas a forma como você se relaciona e como você se comporta na empresa é o principal. E quando a gente fala de soft skills, gente, a Dale Carnegie sabe do que ela está falando. A gente só trabalha com soft skills e comportamento humano. Tá? Bom, e aí finalmente você vai para a questão da capacidade de agir. Nada disso importa se a gente não melhorar a capacidade de uma organização de fazer a gestão da mudança. Quem aí acompanha a gestão da mudança? Já coloco no bate-papo, quem aí faz a gestão das mudanças que acontecem na sua área ou na sua empresa? Senhora Adailson, que é empreendedor, vocês que são funcionários, vocês que fazem parte de uma empresa. Então, a capacidade de agir é simplesmente a capacidade da organização em responder à mudança. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Depois de toda essa jornada que a gente faz, a gente abre para a organização um maior apoio para que as pessoas criem, colaborem e realmente tenha aí a mudança efetiva. Então, dentro da pesquisa, o que tem aí na capacidade de agir? Olha o que a pesquisa trouxe. Só 30% das pessoas falaram que as suas empresas têm a capacidade de agir diante de novas informações. E aí vocês veem aí a relação da América, né, Vitor? Das Américas, da Europa e da Ásia. Até que a gente não tá mal, hein? Até que a gente não tá mal. Tá? Então, percebam, só que aí, em cima disso, também tem outro dado aqui que é importante. São dois dados importantes para a gente atingir isso. Primeiro, é incentivar a colaboração. Então, o que é colaboração? Trabalho em equipe, agilidade. É compartilhar informações com a equipe para ver como é que a equipe... Vocês já ouviram falar de equipe de alta performance? Então, 29% dos entrevistados concordam que as pessoas estão abertas e compartilham novas informações dentro da sua equipe. Vocês compartilham informações com a sua equipe? E é legal essa linha de raciocínio, né, Dani? A Cléo até falou que ela faz essa gestão de mudanças e até gosta dessas mudanças, né? É um perfil, tá? Não é maioria, né? Igual a gente viu nas pesquisas. Mas como isso é parte de um comportamento individual, né, Dani? Como isso depende... É igual você colocou a pergunta aqui, que eu acho que é muito pertinente, né? Você compartilha as informações. Eu acho que independente de toda a estrutura ágil que pode estar acontecendo na empresa, é importante fazer essa autorreflexão, né?
o que você está executando hoje, né? E a gente não é assim, palestra tapa na cara. Puta, ela tá me fazendo um monte de pergunta, eu não faço, mas não é fácil. Não é, gente, não é fácil. A gente tá falando aqui que não é fácil. Mudar comportamento humano não é fácil. E a gente sabe o quanto que não é fácil. Dói, machuca, né, Vitor? Exato. Dói, machuca. No setor que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, nós temos como cultura mesmo essa questão do compartilhamento, né, do conhecimento. Geralmente, quando entra um novo colaborador, você fica como se fosse o padrinho desse cara, entendeu? Tipo, senta aqui, a gente vai fazer junto. Legal. Tipo, a minha experiência que eu já tenho, você vai, a partir dela, você vai construir o seu conhecimento, né? Então, tem os treinamentos e tal, mas eu acho que o treinamento mais forte, que gera mais resultado mesmo é esse de senta aqui do meu lado, você vai começar a fazer e de acordo com a sua necessidade eu vou repassar o que você precisa. Então, Boa. eu acho bem bacana. Isso aí é uma coisa que eu acho bem bacana. E quando a gente troca essas melhores práticas, percebam, o Alex trouxe a melhor prática. Então, percebam que quando traz essas melhores práticas, as coisas funcionam. Porque, olha só, não é sobre o indivíduo somente. É sobre como a equipe trabalha com esses indivíduos. É como cada indivíduo ajuda a equipe a trabalhar. Então, a Google, ela fez um outro projeto, que foi o projeto Aristóteles, tá? Então, Oi, Adailson. Oi, senhor Adailson, fala. Nos últimos 15 anos, eu fui um dos diretores da Votorantim aqui, em Pernambuco, na usina São José. E doutor Antônio tinha um dizer muito simples: você não pode cobrar o que você não ensinou. Exatamente. Então, compartilhar é fundamental. Se você quiser que seu colaborador execute a tarefa corretamente, você tem que compartilhar com ele. Obrigado. Bom, é isso mesmo. E dentro da experiência do senhor Adailson, o que ele traz é exatamente isso. O que dá certo? A gente tem que saber o que dá certo. A gente não reinventa a roda, não. A roda está aí girando por um motivo, né? Então não precisa reinventar. E a Cléo falou um negócio aqui muito legal. Cléo, os princípios estão mais atuais do que nunca, porque eles estão mais necessários agora do que nunca. As pessoas estão gritando por isso, as pessoas estão adoecendo. Eu falei para o Vitor que o Brasil já é o primeiro país em maior índice de doenças por causa de estresse do mundo, tá? Então, a Google fez outro projeto de pesquisa em relação à eficácia da equipe. São 5 chaves, tá? Que eles trouxeram. Então, tá vendo que nada do que a gente está falando aqui é hashtag dados, né? Hashtag confiança, hashtag inteligência social. Então, assim, hashtag segurança psicológica. Se eu cometo um erro em nossa equipe, não é realizado contra mim. O segundo ponto, quando os colegas da equipe dizem que vão fazer alguma coisa, cara, a gente assina embaixo. Vai, meu amigo, se você trouxe, vamos, a gente confia em você. O terceiro ponto é estrutura e clareza. Nossa equipe tem um processo eficaz de tomada de decisão. Olha aí o nível de autonomia em cima de fatos e dados. A gente está falando, não é para tomar decisão em cima do nada. O quarto ponto é o trabalho que faço para a nossa equipe significa para mim. Eu gerei valor com propósito. Eu gerei valor que a empresa faz. E, finalmente, eu entendo que o trabalho da nossa equipe contribui para todos os objetivos da organização e o meu trabalho faz uma baita diferença. Sei em mim aqui, então eu acordo todos os dias de manhã para entregar um baita trabalho, para fazer diferença na vida das pessoas. Então, esses 5 pontos e todos esses que a gente trouxe em relação à segurança, confiança, clareza, propósito, vocês vejam que ele cai em cima da mesma coisa. Que é como você faz essa gestão dessa mudança junto à tua equipe. Então, pontos principais, abrace clientes e funcionários como agente de mudanças. Eles sabem para onde a gente pode ir, aonde a gente tem que ir.
Ouçam clientes, ouçam seus pares, ouçam as outras áreas. Comunique a mudança e seus impactos. O que vai rolar, gente? Por quê? Adulto é assim, né? Vamos ali fazer tal coisa para quê? O que eu vou ganhar com isso? O que vai ter de legal? Trabalhe com as reações de cada um. Porque as pessoas têm reações diferentes. E, finalmente, sabe aqueles caras que acreditam piamente na mudança, que fazem acontecer? Mostra que dá certo, elogie, reconhece, coloque como exemplo para as pessoas para provar que dá certo. E aí, o que a gente pode fazer finalmente para fechar e desenvolver todo esse pacote de agilidade, né? Quando vocês forem ali para a empresa de vocês, é outro momento de reflexão. Tá na hora de eu levar agilidade para o meu negócio? Agilidade, comportamento, pessoas e processos. Antes da gente entrar nessa reflexão, Daniela, tudo que a gente está falando seria muito relacionado a você trabalhar de uma forma mais aberta, uma gestão compartilhada, de dividir responsabilidade e não só dividir responsabilidade, mas dividir também os erros, na verdade, admitir os erros juntos, na verdade, Isso. né? E Eu acho que Alex, está muito nisso. isso. Esses fatores vão criar essa confiança, né? Sinergia entre as pessoas. Tem um desafio grande aí, né, Vitor? Que a gente ouve muito dos nossos clientes, que é assim: eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu sou o único que acho que eu preciso. Como é que eu faço para influenciar as pessoas que estão comigo para acreditarem nisso e irem no mesmo barco que eu? Nossa, você foi agora, parece que você deu uma cutucadinha assim, bem onde nós passamos essa realidade aqui, né? Porque eu trabalho numa empresa, mas assim, eu me dedico muito às atividades do Cuiabá Arsenal aqui. E a gente vê justamente isso. Nós temos 100 pessoas que participam, que jogam, mas nós temos 4, 5 que são engajadas em fazer com que a instituição cresça, né? Alex, você conhece aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Eu tenho ele. Ele fala exatamente sobre isso. O nosso principal curso, que é o Dale Carnegie Course, ele fala, é aquele curso puro, é aquele livro puro. Então, ele ajuda justamente a fazer isso. E aí, a gente precisa começar. Vocês precisam começar. Então, o primeiro passo é: aonde é mais importante começar? Você está pronto? Está pronto para fazer a diferença? Está pronto para levar a diferença para as pessoas? Examine, ouça, pergunte e melhore as suas competências de resiliência, de inteligência emocional. Comece com os líderes, mas envolva todos. E aí, a gente consegue completar todos os blocos de agilidade: resiliência, inteligência social, ferramentas, processos, capacidade para agir e agilidade. E aproveitando que vocês colocaram aqui que esse é o nosso papel. Sabe qual é o propósito da Dale Carnegie? Ajudar as pessoas a justamente influenciar positivamente as outras, para que elas encontrem valores, resultados, empatia, confiança, credibilidade, Alex. Sabe? É nisso que a gente acredita. Esse é o nosso propósito. Tá? Então, até quem perguntou ali do curso da Dale Carnegie, a gente tem esse livrinho aí, tá? Não é fazer amigo, não. É como eu vou influenciar pessoas para este momento. É pragmático, é executivo, é produtivo, mas focando as pessoas, focando as relações humanas. E aí nós abrimos para perguntas, né, Vitor? Isso aí, vamos lá. Quem tiver dúvidas aí pode colocar no chat. E Dani, aproveitando aqui enquanto o pessoal vai colocando as dúvidas que possam ter surgido do conteúdo e tudo mais, eu queria só reforçar um ponto que eu acho que você foi muito feliz no seu comentário, Daniela,
que é com relação, assim, é um processo que não é fácil. Ele é simples, mas ele não é fácil, né? E o que a gente tem visto muito nos nossos treinamentos é como as pessoas têm buscado esse suporte para desenvolver esse processo, né? Para desenvolver a comunicação, para desenvolver a liderança. E o que a gente faz nos nossos treinamentos é justamente ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Você criar um ambiente seguro para que você tenha uma possibilidade de desenvolver isso, né? De desenvolver essas habilidades e colocar isso em prática. E você vê, né, Dani, as 2 últimas turmas que a gente fechou nesse momento de pandemia, as turmas lotadas, as turmas cheias. A gente está abrindo mais uma agora no dia 21 de outubro, já com demanda, já com procura. E as pessoas têm buscado, né, essa oportunidade de treinar, né, e os benefícios que esse treinamento pode trazer, que foi tudo isso que a gente conversou hoje aqui, né, Dani? Exatamente. E aí, pessoal, quem tem a primeira pergunta? Ninguém ficou tão claro assim? Vai lá, Alex. Não, na verdade, no finalzinho ali, a última cutucadinha que você deu foi justamente sobre essa questão de como fazer isso, né? De como engajar as pessoas. Às vezes a gente tem todo esse conhecimento de gestão compartilhada, dividir responsabilidade e tal. Só que às vezes a gente não consegue fazer com que a pessoa se sinta à vontade para receber isso, né? Porque Isso. às vezes a gente sabe que tem pessoas que têm capacidade, têm potencial, mas elas não se envolvem naquilo. Por quê? A gente não consegue entender Isso. até que ponto ela consegue participar e até onde ela quer contribuir. E aí, Entendeu? Porque uma coisa é você dependendo da participar, né? relevância, da importância, não só para o teu trabalho, quanto para a tua equipe e do propósito a que a tua empresa se presta a fazer e a realizar, a gente não muda as pessoas, mas a gente consegue influenciar as pessoas de modo que elas percebam aquilo que é importante. Então, teve até uma pergunta: permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio? Faça perguntas em vez de dar questões diretas ou ordens diretas. Tudo isso, Alex, a gente vai trabalhando com as pessoas, porque não é fácil. Mas a gente tem dicas e como a gente consegue trabalhar essa influência para que a gente consiga sair do outro lado e levar as pessoas conosco. Dani, tem uma Excelente. pergunta legal da Cleo também aqui no chat. Se você conseguir dar uma olhada aí, achei interessante. Eu vi aqui, ó, equipes que estão sendo gerenciadas à distância. Você acha que mesmo assim dá para ser eficiente na comunicação? Cleo, se você me permite, dentro da nossa experiência com os clientes, é o momento que mais é necessário trabalhar essa comunicação e dá para ser efetivo. Dá para ser efetivo. A gente tem vários cases, tem várias melhores práticas, tem várias formas, as pessoas se adaptam, Cleo, elas já se adaptaram, tá? As pessoas já se adaptaram na empresa, não querem mais voltar, tanto nos órgãos públicos como privados. Os privados chamam de home office, mesmo estando em head office, né? E os públicos chamam de teletrabalho. Os dois não querem mais voltar e tem empresas que estão falando que estão sendo muito mais efetivas na comunicação do que antes. Tem sim, tem formas, tem exemplos, tem melhores práticas e agora mais do que nunca, porque a mudança maciça está empurrando a gente. Então, ou a gente muda ou a gente muda, ou a gente faz ou a gente faz. Ou é sim ou é sim, né? Não tem outra resposta, tá? Eu não sei se eu consegui sanar aí a tua dúvida ou não, se você quiser colocar aí, enfim. Ou o Vitor quer complementar. Eu acho que isso foi super assertivo na sua visão, Daniela. Ai, de nada. Gente, mais alguma pergunta? Vai lá, seu Adailson. A gente está numa situação assim, Daniela. Ou a gente muda pelo amor ou vai mudar pela dor. Não é? Vai mudar pela dor. Agora, você falando isso, me chama muita atenção, e eu disse a Luiz Bueno,
eu estou me organizando para o próximo ano. Eu tenho que me capacitar, porque lidar com empresa é bom. Se o funcionário não me atender, eu boto ele para fora. Agora, numa associação e numa cooperativa, que tu não pode botar para fora. Exatamente. Não é? E se o cara for bom, se o cara for bom, às vezes vale a pena investir em um preparo ou numa influência desse cara, mesmo sendo na empresa. Sim, eu estou dizendo às vezes, mas tem hora que você vai chegar e você pode, né? Isso, você lá pode. Você não pode. Exato. Senhora Daílson, um grande desafio do senhor. Um grande desafio. E tem que ter um preparo muito bom de empatia, de confiança e de tolerância para o senhor poder realmente tocar isso. Participa da nossa próxima turma, senhora Daílson. Vai ser agora em outubro? Não, eu tenho minha vida programada até 2023. Entendi, mês a mês, tudinho. Eu disse a ele, eu estou projetando já para o próximo ano. Eu vou me ajustar agora em dezembro, encerra, eu rearrumo tudo e estou me E o senhor está completamente certo. Obrigada, senhora Daílson. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Ô, Dani, acho que se forem surgindo mais algumas dúvidas aí com relação ao tema, a gente tem um grupo no WhatsApp que é especialmente para ter esse canal aberto de discussão e de dúvidas. A gente tem discussões e conteúdos muito interessantes também lá. Isso, então, boa. Se tiver oportunidade, já entra. A Rebeca colocou agora aqui o link no bate-papo. Isso, a gente vai publicar o assessment de agilidade, a gente vai publicar o manual do participante de agilidade, tá? Que a gente tem lá. E a gente vai dar caminho para os vídeos de agilidade que a gente tem também, ok? A gente vai colocar tudo no grupo para vocês. Felipe, você queria falar? Era uma pergunta? Sim, sobre os treinamentos no grupo aí vocês vão passar ou só no site lá que eu olho? Sim, a gente passa tudo no grupo. Dicas, truques, quebra-galhos, informações, o que vocês precisarem. E todos os trainers estão lá também. Ok? Alex, como assim sobre certificações? Quais seriam as certificações? É porque a gente escuta muito, né? Scrum Master, PMO, essas coisas. Se vocês têm algo relacionado a isso também, né? É o Dale Carnegie Course. Ele é uma certificação. Isso. Ele vai trabalhar todas essas questões de habilidades comportamentais que nós falamos aqui, tá? E a gente foca de forma customizada, tá, Alex? Essa certificação ela é internacional, tá? É dada pela Dale Carnegie Course dos Estados Unidos, ou pela Dale Carnegie dos Estados Unidos, tá? E ela tem pontuação também, né, Vitor? O Vitor, que é o nosso consultor comercial, pode até explicar melhor. Ela tem pontuação para algumas instituições internacionais, então ela é uma certificação. Beleza. Ok, pessoal? Bom, então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer vocês e deixar uma fala também que foi do Gino. O Gino é um grande amigo, é um grande parceiro. Ele é Dale Carnegie, ele acredita, tanto é que ele bateu o carimbo dele em todas essas informações de agilidade. E ele falou uma coisa muito importante que é de um livro, Lean Startup, do Eric Ries, tá? Que é uma fala que ele fala assim: hoje não é a vantagem, as empresas e os profissionais não têm vantagem em ser pioneiros. A vantagem hoje das empresas e dos profissionais é de quem aprende mais rápido. Então vamos lá, pessoal. Vamos investir na aprendizagem rápida, na ação rápida, ok? E naquilo que nós precisamos fazer. Mais uma vez agradecemos
a presença de vocês, estamos à disposição e esperamos que vocês levem muita capacidade de agir para as empresas e para as pessoas que vocês conhecem. Muito obrigada. Vitor, quer encerrar? Não só agradecer também, agradecer a atenção aí o compartilhamento, né, que o pessoal trouxe. Acho que teve muita contribuição bacana hoje para a gente construir junto esse conceito. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Ótima semana. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, boa noite. Antes da gente encerrar, eu até recebi recentemente isso que você falou sobre aprender mais rápido, né? Que é justamente